Santo, Santo, Deus onipotente, louvo nossas vozes, teu nome com fervor. Após a oração, talvez os irmãos possam estar cantando. O pessoal aí do coral cantam, podem inclusive estar puxando aí logo após a oração. Oremos. Santo e eterno Deus, muito obrigado, porque bem de manhã podemos estar contigo, Senhor, na tua casa, com os irmãos, com a tua igreja, como família, Senhor, para aprendermos mais para o crescimento e fortalecimento espiritual. Fica conosco então, Senhor, abençoando-nos, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações e mentes. Aqueles que não puderam estar presentes em casa, que através mesmo das mídias de comunicação possam estar nos acompanhando também, sendo abençoados. Nós choramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cantemos então, vamos ficar de pé um pouquinho e cantar o hino de número 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Podeis assentar. Irmãos, nesta manhã, nós queremos inclusive estar saudando também aos que estão em casa, estão nos acompanhando pela internet. Nós estamos dando continuidade aos estudos da nossa revista Expressão, o Pentateuco visto de cima. Primeiros passos na história da redenção. O assunto hoje, nós vamos estar estudando
A introdução ao livro de Gênesis. O título da nossa lição hoje é O Majestoso Deus da Criação. Contemplando o seu poder, somos chamados a adorar e a obedecer. O texto básico, irmãos, está em Gênesis. Vou pedir a título de leitura bíblica inicial. Nós vamos estar lendo então Gênesis 1 até o verso 4 do capítulo 2. Gênesis 1, aqueles que estiverem com suas Bíblias puderem estar acompanhando. Criação dos céus e da terra, e de tudo o que há neles. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações e para os dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as árvores sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento.
e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Irmãos, quando nós nos propomos a estudar a palavra de Deus, e como vou pedir licença para tirar a máscara, estou a uma distância segura dos irmãos, para que a gente possa estar falando já durante um tempo maior, incomoda um pouquinho. Quando nós nos propomos a estudar a palavra de Deus, como filhos de Deus, como servos do Senhor, e pensando dentro do aspecto da vida humana, dessa necessidade que nós temos de ter um propósito de vida, saber por que estamos aqui, qual o propósito que nós temos para a nossa vida. E sem sombra de dúvidas, precisamos ter como referência na nossa vida esse Deus Criador de todas as coisas, que criou inclusive a nós, que sabe todas as coisas, e é um Deus onipresente, infinito, é um Deus onipotente, Criador de todas as coisas. E quando nós tomamos consciência e entendemos a partir, inclusive, do estudo da sua palavra, isso começa a entrar na nossa mente, no nosso coração, e nos dar, inclusive, a razão da nossa existência. E nós vamos estar vendo através desse estudo, que quando nós falamos em Gênesis, e aí fica aqui apenas um comentário à parte, eu sei que a Rede Record está passando, eu não tive a oportunidade de ver, tenho curiosidade, pretendo ver. Algumas pessoas me falaram que viram o texto, o seriado, né, assim podemos dizer, disseram que tem o texto bíblico que está bem fidedigno, mas é claro que como uma produção e como é uma série para ser mostrada na TV, acredito que ela tem que ter algumas coisas que, se a gente vê, não está escrito ali, né? Mas acredito que o autor tem que colocar para dar uma sequência, uma lógica. Mas quem viu diz que está muito bom. Eu pretendo ver, só por curiosidade. Porque quando a gente lê o texto bíblico, irmãos, ou qualquer coisa que a gente tem conhecimento, estuda, o pensamento, ele é inevitável. Que nós pensarmos e imaginarmos como foi que aconteceu. E eu tenho tido o costume já de algum tempo, muitas vezes, inclusive quando estou orando, quando estou pedindo a Deus, agradecendo a Deus as bênçãos, quando estou estudando a sua palavra, a gente tem que parar um pouquinho para mentalizar, assim, tentar, imaginar como que aconteceu, como é feito, e muitas vezes também trazendo para a primeira pessoa, internalizando inclusive o conhecimento e o que a Bíblia fala. Então muitas vezes, quando leio o texto bíblico, eu procuro colocar na primeira pessoa, para que aquilo seja uma aplicação minha, da minha vida. E na introdução da lição, nós vemos que o nome Gênesis vem do grego e significa origem. E quando a gente vai ver também na nossa Bíblia de Estudo de Genebra, com relação ao conteúdo do livro de Gênesis, do Pentateuco, nós sabemos que é Moisés o seu autor, né? E a época, nós podemos concluir, de uma certa forma, que ela é o conteúdo que está aproximadamente a 1400 anos antes de Cristo.
Não há evidências suficientes, diz a nossa Bíblia de Genebra, que determine com precisão quando Moisés escreveu o livro de Gênesis. Ele pode tê-lo escrito como um meio de chamar a primeira geração do Êxodo para fora do Egito, ou mais provavelmente em conjunto com o resto do Pentateuco para a segunda geração. Nós sabemos que tem a primeira geração que saiu do Egito, que não foi a que entrou na terra de Canaã. Nós sabemos que foi a segunda geração, e enquanto eles se preparavam para tomar posse nas planícies de Moabe, possivelmente quando Moisés escreveu. E quando a gente pensa, por que Moisés escreveu, por que Deus instruiu, por que de alguma forma houve essa preparação e esse relato bíblico e relato histórico, o público original do livro de Gênesis foi escrito então para ir de encontro e para encorajar quem? Esses israelitas, pode ser da primeira ou da segunda geração, enquanto esses enfrentavam o quê? Inúmeros desafios ao deixar o seu passado de escravidão. E aí, só pegando esse trecho inicial desse comentário da Bíblia de Genebra, quando há essa aplicação para esse público inicial original, que é o povo de Israel, enquanto esses enfrentavam inúmeros desafios ao deixar o seu passado de escravidão no Egito, e seguiam para conquistar a terra prometida. Quando nós saímos deste início e trazemos para a nossa realidade de vida, para a nossa igreja, para a igreja do Senhor Jesus nesses dias, nós podemos também dizer que o livro de Gênesis, o relato, também chega até nós como também uma forma de nos encorajar. Nós que também de alguma forma saímos de uma escravidão do pecado, não do Egito, mas no sentido bíblico, simbólico, muitas vezes Egito, colocando-se como mundo, e quando nós estamos seguindo para conquistar na esperança da Canaã celestial. Então isso se aplica a nós também, na nossa vida e na nossa história também. Mas ainda como algum aspecto também bastante importante, que é a presença, embora no primeiro livro da Bíblia, nós temos também já a presença do Senhor Jesus, a figura de Cristo. O que começou em Gênesis é cumprido em Cristo. A genealogia iniciada no capítulo 5, então se nós formos pegar aqui o capítulo 5 de Gênesis, começa assim o capítulo 5, este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus, e por aí afora ele vai descrevendo. E também prosseguiu, e foi essa sequência dessa genealogia no capítulo 11. Então quando nós lemos lá no capítulo 11, são essas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, e ele começa a fazer essa descrição. Nós vemos que isso vai terminar com o nascimento do Senhor Jesus. Em Mateus, quando nós abrimos o livro de Mateus, capítulo 1, no verso 1, o que nós encontramos lá? O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então nós vemos que essa conexão entre o Velho Testamento, entre o Novo Testamento, o livro de Gênesis, e aqui no caso, o livro de Mateus no capítulo 1. Então nós vemos que, e termina então com o nascimento de Jesus, e ele é o legítimo descendente prometido a Abraão. Os eleitos, que somos nós, então somos abençoados nele, porque somente ele, pela sua obediência ativa, satisfez as exigências da lei. Pela sua obediência ativa, satisfez as exigências da lei, e por sua disposição em desistir de seus direitos de igualdade com Deus, morreu no lugar deles. Todos nós que somos batizados em Cristo, somos descendentes de Abraão assim. As ousadas profecias e os sutis tipos em Gênesis mostram que Deus estava escrevendo uma história que se completaria com Jesus. Este é o comentário da Bíblia de Genebra. Mas irmãos, então dando sequência
ao nosso estudo, nós vemos que o tema da lição de hoje, que é o majestoso Deus da criação. Nós acabamos de ler dentro desse texto de Gênesis, mas quando nós pensamos em falar desse majestoso Deus da criação e contemplarmos o seu poder, nós somos chamados a adorar, nós somos chamados a obedecer esse Deus. E o relato inicial de Gênesis, ou seja, essa origem, e nós sabemos que no grego a palavra Gênesis tem a ver com origem, e no hebraico nós vamos estar também alguma coisa parecida, quando no hebraico, eu não vou falar aqui, mas se é a Bereshit, que é no princípio. Então, do grego Gênesis, do hebraico Bereshit, quer dizer, no princípio, o universo e a vida em sua beleza, perfeição e esplendor, como obra do eterno e poderoso Deus, que por meio de sua palavra criou todas as coisas, e as sustenta e as controla conforme a sua vontade. Ele é digno de toda a nossa confiança, adoração e obediência. Então, quando eu leio, quando eu estudo o livro de Gênesis, entendendo e crendo através da fé, e aí Hebreus 11, 1 e 2, quando nós pensamos que nós temos que compreender, entender e colocar isso no nosso coração e mente, nós não podemos dissociar isso da nossa fé. Essa fé, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então essa conexão com Gênesis, quando nós vemos aqui o autor de Hebreus falando que pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então Hebreus nos dá esse entendimento. E aí, por que estudar o livro de Gênesis? Se pudermos estar passando aí o slide número 2, João, por favor. Teorias. Então nós podemos dizer que todos nós, de alguma forma, talvez nos bancos escolares, na conversa, etc., que nós podemos ter a nossa vida, todos nós, de alguma forma, já escutamos teorias que atribuem a criação do universo. Teorias sobre o surgimento e sobre a continuidade da vida ao acaso. Processos também que alguns tentam explicar, espontâneos e não planejados, que aconteceu a criação do universo e tudo que nele há. E esses questionamentos sobre esse assunto, essas perguntas sobre o tema, com certeza já passou pelas nossas vidas, pela nossa mente, já fomos arguídos talvez nos nossos pares da comunidade em que vivemos muitas vezes. E aí, nós precisamos compreender que todas as coisas existem, nós precisamos crer que todas as coisas existem, que todas as coisas foram criadas em sua complexidade e perfeição. São fruto do planejamento e da intencionalidade do Deus eterno e poderoso. E aqui, quando a gente pensa, irmãos, e está na lição isso, quando nós pensamos na complexidade da perfeição, são fruto do planejamento e da intencionalidade de um Deus que é eterno e poderoso. Isso nos dá base espiritual, nos dá uma base de entendimento na nossa vida, para que nós possamos muitas vezes tentar até explicar o inexplicável. Quantos de nós já ficou apreciando a natureza, uma planta, um animal, a beleza de uma planta, ou muitas vezes eu, quando ainda nos bancos da faculdade, comecei a estudar o corpo humano, a fisiologia do funcionamento do corpo humano, e a gente fica impressionado e maravilhado como é que aquilo tudo acontece. A fisiologia do coração quando ele bate, a fisiologia dos rins funcionando, tudo em alguma forma, tendo todo um paralelo, tendo correlações para que nós possamos estarmos vivos e vivermos esta vida.
Quando nós pensamos que nós vemos, respiramos, temos um raciocínio, conseguimos estar num carro dirigindo, prestando atenção no que está ao nosso redor, a nossa mão controlando o volante, o nosso pé ali acelerando ou freando, como é que é tudo isso coordenado? E a gente começa a entender essas maravilhas e temos que entender que essa complexidade, que essa perfeição são fruto do planejamento e da intenção de um Deus eterno e poderoso. E ainda no estudo de Gênesis, nós podemos dizer, o terceiro slide, compreender que a criação como fruto da ação intencional, planejada deste Deus, executada por meio da sua palavra. Precisamos reconhecer também a grandeza desse Criador. Precisamos conhecer que Ele é um Deus criador, sustentador de todas as coisas e através de algum de seus atributos. Compreender também, como nós vimos, que lá no Gênesis, quando nós já vemos a figura de Cristo, que a encarnação de Cristo como a própria encarnação da palavra de Deus. E precisamos confiar também na fidelidade de Deus em cumprir todas as suas promessas. Comprometermos com uma vida de comunhão com Deus e obediência à sua palavra. E sujeitarmos com alegria ao governo e direção de Deus sobre nossas vidas, de propósitos que Ele tem para cada um de nós de forma especial. Então Deus tem isso. Então quando nós cremos nesse Deus, e aí nós chegamos aqui na lição quando diz, no princípio Deus. O Pentateuco é o primeiro registro da revelação, então assim. Por meio dele nós temos a primeira oportunidade de conhecer a Deus. Mas nós vemos que o seu registro, Gênesis, não nos apresenta a origem de uma religião. Como se Deus fosse a criação de uma cultura, Deus fosse a criação de um povo. Nós lemos nas páginas do Gênesis que a origem de todas as coisas, com exceção do próprio Deus Criador, elas são advindas deste Deus que nós cremos. Antes de formar os céus e a terra, Ele, desde a eternidade, é Deus. É o que nos afirma o Salmo de 90, no verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Somos apresentados então a um Deus que cria, e não a um Deus que é criado. Ele cria todas as coisas sem qualquer auxílio, seguindo só os seus próprios propósitos. Isaías, no capítulo 40, os versos 13 e 14, nos dá conta disso. Quem guiou, Isaías, o profeta, dizendo, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? A constante afirmação bíblica, então, irmãos, é de que Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o possuidor da terra e de tudo que nela há. Salmo 24, nós vemos a confirmação disso, no verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, o Senhor é soberano, é o Criador, é o possuidor, é o sustentador de tudo. E o que nós temos então em Gênesis 1, é a primeira manifestação então exterior desse soberano Deus. Então quando nós estudamos o que foi criado, nós temos as primeiras lições então, de quem é o Criador e alguns aspectos desse Criador. Primeiro, então o último slide, agora, a eternidade de Deus. A eternidade de Deus marca o quê? O início
do tempo e do universo. Ao fazer isso, nos faz perceber que antes de o tempo e o universo existirem, Deus já existia. Essa é a primeira e grande diferença entre o Criador e as coisas criadas. Ele não se limita ao tempo e ao espaço. Ele é eterno e infinito. Os céus proclamam, os céus dos céus não podem contê-lo. 1 Reis 8, 27. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Essa é as características e os atributos de Deus. Nós vemos na Confissão de Westminster que diz que há um só Deus e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno e incompreensível. Acima de tudo, aprender então sobre Deus, irmãos, é estudar algo que nós não podemos compreender. Então, por mais que a gente queira entender Deus nessa mente finita, limitada, então haverá com certeza na nossa experiência religiosa, na nossa experiência cristã, na nossa experiência espiritual de vida, alguns momentos em que nós não conseguimos entender o porquê de muitas coisas que acontecem na existência do universo, na existência humana, na existência das nossas vidas. Mas nós podemos dizer que conhecemos por meio da revelação e aceitamos todas essas coisas pela fé, esta fé que nós demos em Hebreus. Antes do princípio, Deus estava ativo, elaborando um universo completo e perfeito. Tudo o que existe depende dele, mas ele não depende de nada ou de ninguém. Não há ninguém antes do Senhor e depois dele nada haverá. É o que nós lemos há pouco em Isaías 43:10. Ou seja, ele é o princípio e o fim de todas as coisas, que nós vemos também no Apocalipse 21:6, quando nós lemos lá: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei a graça da fonte da água da vida. E nós vemos também que esse Deus, ele fez promessas a Abraão e as cumpriu plenamente no tempo em que ele determinou. Gênesis 21, Êxodo 3:15, nós podemos estar vendo esses relatos. A conquista de Canaã realizou-se séculos após o chamado de Abraão. Mas, a despeito do longo tempo ocorrido, a promessa divina não deixou de ser cumprida. Do mesmo modo, não sabemos quando será cumprida a promessa da nossa redenção. Irmãos, vejam como o relato bíblico, quando nós começamos a estudar e a entender os paralelos que existem para o nosso crescimento e entendimento do estudo bíblico, nós podemos trazer isso para as nossas realidades. E é o que a lição está dizendo, que quando nós não sabemos quando será, mas nós podemos confiar, assim como Abraão e todos os patriarcas de alguma forma compreenderam. E quando nós lemos Hebreus, quando diz os patriarcas, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, nós vemos que nós precisamos então crer nesse Deus. Somos seres finitos, sim. Por isso nós pensamos que muitas vezes o Senhor demora em agir nas nossas vidas, nas nossas respostas ao que nós muitas vezes queremos. Mas Ele, como um ser infinito, não sofre então a pressão do tempo. Falava há poucos dias sobre a questão do tempo, né? O tempo Cronos, o tempo Kairos, o tempo de oportunidade. Mas Deus está além desse tempo que nós entendemos e compreendemos e que faz parte da nossa existência. Nós vemos que, por exemplo, Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, verso 8 e 9, ele afirma que
Deus não retarda a sua promessa, pois o tempo para ele é indiferente. Vamos abrir lá só para a gente estar conferindo em 2 Pedro. Nos versos, capítulo 3, versos 8 e 9. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então esse Deus que muitas vezes nós achamos que Ele está demorando em responder às nossas orações, Ele tem propósitos que às vezes nós não conhecemos na nossa própria vida. O poder de Deus, então, nós vemos que é um outro aspecto a ser aprendido sobre esse Deus Criador. Romanos 1:20, nós vemos este relato. Romanos no capítulo 1, verso 20, nós lemos: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então nós vemos essa afirmação aqui no capítulo 1, o verso 20 de Romanos. Gênesis 1 e 2, inclusive, registra que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Muitos estudiosos defendem, irmãos, que esse é um registro sobre a ação sustentadora de Deus e protetora do Espírito Santo sobre o universo criado. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em seguida, dia após dia, nós vemos no relato bíblico que Deus foi dando ordens para que do nada todas as coisas viessem à existência. Na criação, Deus demonstra seu poder, tornando visível o que não existia. É o que nós vemos em Hebreus 11:3, que nós lemos no início. E o Salmo 33:9 também nos dá conta disso, quando nós lemos: pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Como é maravilhosa a Bíblia, quando nós vamos confrontando, inclusive, esse conhecimento com os textos bíblicos, mostrando o poder desse Deus. Esse Deus que tudo faz pelo poder da sua palavra. Em virtude de seu grande poder, reconhecemos que a vontade de Deus é irresistível e se cumpre plena e perfeitamente. Outra vez nós vemos que a confissão de fé descreve Deus como onipotente, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Por meio de Isaías, Deus afirma ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Manifestações desse pleno e irresistível poder sobre o universo foram registradas muitas vezes no Pentateuco, nos livros que nós estamos estudando, especialmente no dilúvio, nas maravilhas realizadas no Êxodo, tais como as pragas, a abertura do Mar Vermelho, as provisões para o sustento e preservação do povo no deserto. Isso nós vemos em Êxodo 15, de 1 a 8, e ainda a mais gloriosa manifestação desse poder de Deus ressuscitando Jesus dentre os mortos e fazendo assentar-se nos lugares celestiais acima de todos os poderes do mundo. Romanos 1, nós vemos a confirmação desse contexto que nós estamos estudando no verso 4: e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Efésios 19, 19 a 21, também nós vemos, Efésios 1,
E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. E assim, irmãos, nós vemos que esse poder sustentou e livrou o povo de Israel, no seu histórico, nessa mensagem que foi feita inicialmente para eles, que os livrou dos seus inimigos, mas agora também, nós como povo de Deus também, nos fortalece e há de nos livrar de toda obra maligna também através desse poder. 2 Timóteo, capítulo 4, os versos 17 e 18 nós vemos: mas o Senhor me assistiu e me vestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e a todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Assim como Deus cuidou e levou o povo de Israel a Canaã em segurança, a despeito de tudo que aconteceu nessa trajetória, assim também nos é prometido que nós chegaremos a Canaã celestial, que o Senhor nos livrará também de toda obra maligna, nos levará salvo para o seu reino celestial. Mas ainda como atributo e como ato criador, nós vemos que a criação do céu e da terra, nós lemos que em Gênesis, então, essas ações de Deus sobre o universo, criado ao longo de 6 produtivos dias. Inicialmente a terra era sem forma e vazia, e ao final do processo o Senhor viu que era tudo muito bom. É o que nós lemos logo no início da nossa escola dominical hoje. A cada dia uma nova provisão era feita para que o mundo se tornasse habitável, cheio de beleza e perfeições. Tudo que se fazia bom era aos olhos de Deus. E como nós estamos vendo o todo e cada parte revelada por Deus nas nossas vidas. Essa impressionante marca permanece até hoje na criação. Davi escreveu: o Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. O salmista ainda diz que os céus proclamam a glória de Deus. E quantos de nós muitas vezes não ficamos extasiados, maravilhados ao contemplar simplesmente um pôr do sol ou um nascer de um novo dia? Nas coisas criadas nós podemos conhecer a bondade de Deus para conosco, e tudo que é necessário para a vida e para o bem foi ordenado e preparado naqueles dias da criação para nós, seus filhos. E Deus não parou ali. Em cada história bíblica nós vemos que Deus, por meio de sua palavra, concede vida aos homens e demonstra o seu amor e cuidado por nós. Deus preservou Noé e sua família no dilúvio, conduziu Abraão e seus descendentes no contexto de fome, no contexto de conflitos, no contexto de guerras. Fez multiplicar o povo de Israel no Egito, e no deserto sustentou-os com pão do céu e a água que saía da rocha. O Salmo 145:9 afirma que as ternas misericórdias de Deus permeiam todas as suas obras. Então, irmãos, nós vemos que todos esses feitos tinham como objetivo criar um ambiente no qual o homem andaria com Deus. Esse foi o objetivo inicial, e teria comunhão com ele. Gênesis 5, 24, 17, 1. Nós vemos que Adão foi chamado filho de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Moisés falava com Deus face a face.
Lembramos-nos então que Jesus disse que voltava para o Pai, para o quê? Para preparar lugar para seus discípulos, e que Ele voltaria para nos buscar, para que nós estivéssemos para sempre com Ele. Deus deseja habitar e ter plena comunhão com o seu povo. Apocalipse 21:3 aponta para isso, a Nova Jerusalém como um lugar de habitação eterna entre Deus e o seu povo. E os versos, inclusive ainda de Apocalipse 21, nos versos 5 e 6, nos diz: aquele que está sentado ao trono diz: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Mas nós vemos também, irmãos, que a palavra de Deus é esse instrumento criador. Contemplar o Criador e a sua criação é uma experiência extraordinária para as nossas vidas, que nos faz perceber o quê? A excelência da palavra de Deus. Pois Deus fez todas as coisas por meio de sua palavra. Não há, assim, dúvida de que a insistente repetição da expressão "e disse Deus", e depois "assim se fez", tem como objetivo gerar em nós admiração e confiança na palavra de Deus e no desejo de conhecê-la. Os israelitas dos dias de Moisés foram desafiados a confiar nas promessas do Senhor e seguir as suas ordens. E nós, irmãos, também somos desafiados, também como os israelitas, a confiar nas suas promessas e seguir as suas ordens. Ao ouvirem o relato da criação, os israelitas foram ensinados que o universo atendia plena e perfeitamente às ordens de quem? Do Criador. E que o resultado dessa obediência era bom. Quando o povo se viu aflito por estar cercado pelo exército de Faraó, diante do Mar Vermelho, Deus disse: diz aos filhos de Israel que marchem. E como resultado, o mar se abriu e eles atravessaram. Quando o povo deixou de confiar em Deus, ao ouvir o relato dos espias, o que aconteceu? Foi condenado a permanecer no deserto até que toda aquela geração morresse. Então nós vemos duas situações em que o povo obedece a Deus diante de um mar intransponível, e ele tem vida por conta disso que ele obedece, e ao contrário, quando eles não confiam em Deus. E aí nós vemos que obedecer a palavra de Deus leva à vida e desobedecer gera a morte. O mesmo desafio é feito à igreja. Nós vemos que o Evangelho de João inicia apresentando Jesus como o quê? O verbo, o princípio, a palavra no original. Afirma que no princípio ele estava com Deus e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e que a vida estava nele. Em diversas ocasiões Jesus se apresentou como "eu sou", expressão usada por Deus também ao se apresentar diante do povo de Israel. Quando Moisés diz: como que eu vou falar, como é que eu vou dizer ao povo? Diga que "eu sou". Isso foi o que Deus falou para Moisés. Em determinado momento nós vemos que os discípulos também perguntaram ao Senhor Jesus: Senhor, para quem iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? O desafio de Jesus é: credes em Deus, credes também em mim. Então a palavra nos coloca: cremos em Deus, cremos no Senhor Jesus. E se cremos nesse Deus, se nós cremos em Jesus, teremos o quê? A vida eterna. João 20, versículo 31, nos dá a certeza disso. Quando nós, no capítulo 20, do verso 1, João 20, 31, perdão, 31. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome.
O apóstolo Paulo também faz essa mesma relação entre Jesus e o Criador e a criação. Ele apresenta Jesus como o quê? A imagem do Deus invisível e como existente antes de todas as coisas. Está lá em Colossenses 15, de 15 a 20. Também afirma que todas as coisas no céu e na terra foram criadas nele, por intermédio dele e para ele. Por isso a plenitude reside nele e nele reconcilia. E ele reconcilia todas as coisas com Deus, nos céus e na terra. Então, ao final dessa exposição, ele faz a exortação, Paulo, que remete a crer na palavra de Deus e obedecê-la. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, irmãos, a palavra de Deus criou os céus e a terra, a palavra de Deus libertou Israel do Egito, a palavra de Deus encarnou a pessoa de Jesus Cristo, e a palavra de Deus foi pregada a nós por meio do evangelho. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Irmãos, nós vamos chegando ao final dessa lição, dizendo que o relato da criação, ela se inicia de uma forma maravilhosa. A grandeza de Deus é uma tônica de toda a Escritura, e é apresentada no fato de que todo esse imenso universo, cheio de beleza e de glória, é obra do eterno e poderoso Deus, por meio da sua palavra. E nós sabemos que esses atributos divinos afirmam então para nós a autoridade de Deus sobre todas as coisas, pois Ele sustenta, controla e dirige todas as coisas conforme a sua vontade. Precisamos aprender assim também que precisamos aprender que a eternidade de Deus são a garantia desse cumprimento de todas as suas promessas. Mesmo que gerações e séculos passem, todas elas se cumprirão. Muitas vezes nós questionamos, será que estamos próximos do fim da segunda volta? Nós não sabemos. A Bíblia não nos dá apenas alguns indícios que às vezes nos faz parecer que nós estamos próximos, mas talvez ainda tenhamos séculos nessa terra. Mas assim como o povo de Israel creu nas promessas de que haveria de vir o Salvador, aquele que os libertaria não só do jugo lá físico da terra do Egito, mas do jugo do pecado, nós precisamos cumprir. Precisamos acreditar, precisamos crer que essas promessas serão cumpridas. E por fim, nós somos exortados assim, irmãos, a seguir o exemplo da criação e obedecer a palavra de Deus. Assim como toda a existência, como toda a criação obedeceu esse ato criador da palavra de Deus, precisamos também, especialmente a palavra encarnada na pessoa de Jesus Cristo e proclamada por meio do evangelho. Fazendo assim, irmãos, com certeza nós receberemos a vida e os benefícios decorrentes de tudo que Deus diz. Os atributos de Deus, ainda que muitas vezes incompreensíveis para nós, eles são admiráveis. Por isso nós devemos receber, e por isso nós devemos dedicar toda a nossa adoração a esse Deus. As demonstrações do seu poder e a certeza do cumprimento de suas promessas devem nos levar assim à confiança nele e à firme esperança baseada em sua palavra. De tudo isso, nossa resposta como filhos de Deus deve ser de comunhão com Ele, de obediência à sua palavra, e assim nós possamos deleitar de todas essas promessas deste Deus que dirige e governa as nossas vidas. Que Deus assim possa nos abençoar nesta manhã, com o estudo da sua palavra, crendo que esse Deus Criador, que subsiste sobre todas as coisas, governa as nossas vidas e nos conhece antes mesmo da fundação de todas essas coisas. Que Deus possa nos abençoar. Vamos estar encerrando assim a nossa
escola dominical nesta manhã. Vamos ter uma palavra de oração e logo após, não sei se o pastor tem algum aviso. Tá, então vamos estar encerrando. Vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Criador dos céus e da terra, Deus Criador das nossas vidas. Fomos criados e tudo que existe, Senhor, pelo poder da Tua Palavra. E nós cremos nisso, Senhor, assim como cremos também na Tua Palavra a nós deixada através dos escritos da Tua Palavra, que é a Bíblia. Que nós possamos, Senhor, ter essa fé irrestrita, incondicional. Cremos que realmente, que tudo que ali está, Senhor, é para o nosso bem, para a nossa correção, para o nosso ensino, para o nosso crescimento, para a nossa edificação, Senhor. Porque queremos viver em santidade de vida. Queremos viver, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Queremos usufruir das bênçãos decorrentes desta obediência, Senhor, nas nossas vidas, para que possamos viver realmente uma vida em abundância, como Teu Filho Jesus nos prometeu, que veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Queremos desfrutar, Senhor, realmente dessas bênçãos nas nossas vidas, e através desse desfrute, através dessas bênçãos, nós possamos, assim como as nossas vidas, pregar esse Evangelho, sermos testemunhas vivas de que Tu és o Deus Criador de todo o universo, de toda a existência, e que todo joelho se dobre diante da Tua grandeza, da Tua majestade, Senhor, para a Tua honra e glória. Nós te oramos em nome de Jesus, amém. Assim nós encerramos então a nossa escola dominical, irmãos.